Há perguntas que mudam tudo. O que é a consciência? Julian Jaynes começou por aí. Em seu livro monumental, ele propôs algo quase impensável: que a consciência humana nem sempre existiu, que houve um tempo em que as pessoas não pensavam sobre si mesmas, e o que chamavam de deuses eram, na verdade, as vozes de seu próprio cérebro. Jaynes chamou essa antiga forma de mente de bicameral: duas câmaras, dois hemisférios dialogando, um que ordenava, outro que obedecia. O eu interior, que hoje chamamos de consciência, teria surgido quando essas vozes se calaram, quando o homem precisou substituir a autoridade divina por uma nova, a sua própria. Este vídeo é uma viagem por essa teoria ousada, parte história, parte neurociência, parte filosofia. Mais que uma explicação, é um espelho, o que somos quando nos olhamos por dentro. Se essa jornada te inspirar, curte o vídeo, comenta o que mais te tocou e se inscreve no canal. Cada reflexão compartilhada é uma nova voz despertando dentro de nós. Julian Jaynes inicia sua obra refletindo sobre a própria natureza da consciência. Para ele, consciência não é apenas estar acordado, reagindo ao ambiente ou recordando eventos passados. Ela é a capacidade de ter um modelo interno de si mesmo, de observar, planejar e julgar a própria ação. Antes do surgimento dessa consciência, os humanos não se conheciam internamente, vivendo sob comandos externos ou internos que percebiam como vozes de deuses. A consciência exige linguagem, metáfora e narrativa. É por meio dessas estruturas que o eu interno se forma, permitindo simular o futuro e refletir sobre o passado. Jaynes argumenta que animais e humanos primitivos podiam sobreviver sem consciência, pois a ação era guiada por automatismos biológicos e culturais. Mas a introspecção, a escolha deliberada e o planejamento complexo ainda não existiam. Reflita: será que a consciência é uma invenção humana ou uma perda do estado de total integração com o mundo? Ao criar o eu interior, a humanidade conquistou autonomia e liberdade, mas também carregou o peso da solidão e da responsabilidade moral. A consciência é, portanto, um espelho invisível que revela tanto o poder quanto a fragilidade do ser humano diante de si mesmo e do mundo. Jaynes observa que a maior parte da vida mental humana ocorre sem consciência. Respirar, andar, reagir a estímulos, tudo isso é controlado por mecanismos automáticos do cérebro. A consciência, quando surge, não dirige essas ações, apenas as interpreta e organiza simbolicamente. Ela cria a ilusão de que decidimos o que fazemos, enquanto, na verdade, muitas decisões já estão acontecendo no nível inconsciente. O cérebro humano é um sistema sofisticado de automatismos biológicos e culturais, capaz de manter sociedades, hábitos e comportamentos complexos sem a intervenção do eu interior. A consciência acrescenta apenas uma camada simbólica que permite planejar, narrar e refletir, mas não é estritamente necessária para a sobrevivência ou para a execução de tarefas cotidianas. Reflita: você percebe quantas vezes age por impulso enquanto seu eu observa como se fosse espectador? Jaynes sugere que essa observação passiva é a base sobre a qual a consciência humana se construiu, um narrador que interpreta ações previamente decididas pelo cérebro e pela cultura. Essa camada de interpretação cria o que chamamos de história pessoal, o contínuo relato interno que nos dá a sensação de unidade, identidade e escolha. A mente automática sustenta a vida, enquanto a consciência surge para dar sentido, direção e reflexão a essa vida já em movimento. Jaynes propõe que a consciência funciona como um espaço interno, um palco mental onde projetamos pensamentos, memórias e vozes. Esse espaço
Não é físico, mas simbólico. Permite que representemos ações, emoções e intenções de forma visível para nós mesmos, criando o que chamamos de introspecção. Para que isso ocorra, a linguagem é essencial. É por meio das palavras que conseguimos dar forma ao pensamento, organizar eventos no tempo e simular experiências antes de agir. A consciência nasce da necessidade de modelar o mundo e a própria mente internamente, tornando o invisível perceptível. Reflita: e se a mente não fosse um lugar, mas uma invenção que acreditamos real? Antes do surgimento da consciência, humanos e animais agiam de forma eficiente sem introspecção. A narrativa interna não existia. Mas com o espaço mental criado pela consciência, o eu torna-se um observador de si mesmo, capaz de planejar, julgar e aprender com o passado. Este teatro interior é também o palco da solidão existencial, onde o ser humano confronta suas escolhas, medos e desejos. A mente se transforma em um espelho simbólico, refletindo não apenas o mundo exterior, mas a própria estrutura interna da experiência humana. Julian Jaynes observa que julgar é uma das funções centrais da consciência. Diferente de simples reação a estímulos, julgar exige a criação de um tempo interno, simular ações antes de realizá-las, imaginar consequências e aprender com o passado. É nesse processo que o eu começa a existir, distinguindo-se de respostas automáticas ou comandos externos. Antes do surgimento da consciência, os humanos seguiam instruções internas ou culturais, vozes que percebiam como divinas. Não havia reflexão, apenas obediência e reação. Com o silêncio dessas vozes, surgiu a necessidade de decidir por si mesmo, de planejar e agir com autonomia, mesmo diante de incertezas. Reflita: será que a liberdade que a consciência oferece é, ao mesmo tempo, um peso? Ao julgar, o ser humano assume responsabilidade, experimenta dúvida e sente moralidade. A consciência cria um palco interno para decisões complexas, permitindo escolhas que vão além da sobrevivência imediata. Esse tempo interior é o que distingue a experiência humana da dos outros animais, capacidade de reflexão e de ação planejada. O nascimento do eu não trouxe apenas liberdade, trouxe também solidão, angústia e a necessidade de autoavaliação, características que definem a condição humana moderna. Julian Jaynes argumenta que os humanos antigos não possuíam a consciência introspectiva que conhecemos hoje. O cérebro funcionava em dois hemisférios. Um recebia comandos, o outro executava sem questionar. Essas instruções eram percebidas como vozes de deuses ou ancestrais, uma experiência real para quem as vivia, não simples alucinação. Essas vozes regulavam todos os aspectos da vida, desde decisões cotidianas até guerras, rituais e organização social. A mente bicameral era eficaz, permitia cooperação, sobrevivência e ordem social, mesmo sem introspecção ou noção de identidade individual. Reflita. Imagine viver num mundo onde sua própria mente lhe fala e você obedece sem hesitar. A obediência não significava fraqueza. Era uma forma de inteligência distribuída, integrando indivíduos e sociedade em um sistema funcional. Jaynes observa que textos antigos como a Ilíada refletem essa realidade. Heróis agem seguindo comandos de deuses, sem dúvida ou reflexão interna. Quando crises culturais e guerras provocaram o colapso desse sistema, surgiu um espaço para o nascimento da consciência. O eu interior surgiu para substituir os deuses, permitindo que os humanos decidissem, refletissem e narrassem suas próprias vidas, inaugurando a introspecção moderna e a autonomia individual. Jaynes sustenta sua teoria
com evidências literárias e históricas. Ele observa que textos antigos refletem a presença da mente bicameral. Na Ilíada, os heróis obedecem ordens divinas sem reflexão interna. Seus atos são guiados por vozes percebidas como deuses. Não há introspecção, apenas ação automática sob comando externo. Ao comparar obras posteriores, como a Odisseia, nota-se o surgimento de comportamentos reflexivos. Ulisses planeja, engana e reflete sobre suas ações, demonstrando o despertar da consciência moderna. Essa transição literária acompanha mudanças culturais e sociais, indicando que a consciência é um fenômeno relativamente recente, surgido como resposta a desafios complexos. Reflita. E se os deuses que outrora guiavam a humanidade fossem, na verdade, projeções de um cérebro ainda dividido? Janes também analisa registros históricos, inscrições e textos religiosos mesopotâmicos, mostrando padrões consistentes. A obediência às vozes internas era regra, e a introspecção era rara ou inexistente. A linguagem e a narrativa simbólica tornam-se então essenciais para a emergência do eu. Essas evidências sugerem que a consciência não é um dado natural e eterno, mas uma construção cultural e biológica, criada para substituir o antigo sistema bicameral e permitir ao ser humano navegar com autonomia pelo mundo e pelo tempo. Janes descreve que por volta de 1200 a.C., grandes crises sociais, guerras e colapsos de civilizações provocaram o silenciamento gradual das vozes divinas internas que guiavam a humanidade. Sem essas instruções automáticas, os indivíduos foram forçados a inventar um novo tipo de controle interno, o eu consciente. Antes do colapso, os humanos agiam sob a sensação de comando direto de deuses ou ancestrais. Essa estrutura bicameral era funcional, garantindo sobrevivência, coesão social e execução de tarefas complexas sem reflexão. Mas, quando o sistema falhou, surgiu um vazio psíquico e cultural, abrindo espaço para introspecção e planejamento consciente. Reflita. Nossa racionalidade moderna pode ser simplesmente o eco de um silêncio antigo, uma adaptação forçada à ausência das vozes que antes nos guiavam. O surgimento da consciência foi traumático. Ela trouxe autonomia, liberdade e a capacidade de julgar, mas também medo, ansiedade e responsabilidade moral. Esse colapso explica por que sociedades antigas gradualmente incorporaram religião, escrita e leis como substitutos das vozes divinas, criando estruturas simbólicas que orientassem comportamento e decisão. Assim, a consciência não surgiu como algo natural, mas como necessidade adaptativa, preenchendo o vazio deixado pelo fim da mente bicameral e permitindo ao ser humano assumir o controle de sua própria narrativa. Com o colapso da mente bicameral, a humanidade precisou encontrar novos meios de orientação interna. Janes observa que a consciência se consolidou através de transformações culturais profundas, como a escrita, a leitura e o desenvolvimento de narrativas complexas. Textos religiosos e leis escritas substituíram as vozes que antes comandavam os indivíduos diretamente. Essas transições permitiram que o eu interior surgisse como uma estrutura simbólica capaz de representar o tempo, a moral e o planejamento. A consciência se tornou uma ferramenta adaptativa, permitindo compreender o passado, antecipar o futuro e organizar ações coletivas de forma deliberada. Reflita. Cada templo, cada lei escrita, cada texto sagrado pode ser visto como uma extensão da antiga mente bicameral transformada em cultura simbólica. A linguagem e a narrativa possibilitaram aos humanos interpretar, planejar e internalizar padrões, criando sociedades mais complexas e coesas. Ao invés de ouvir vozes, agora a orientação
vinha da memória coletiva e das instruções culturais, transmitidas de geração a geração. Essas mudanças culturais não apenas permitiram a sobrevivência diante da ausência dos deuses internos, mas também prepararam o terreno para a introspecção moderna, onde o indivíduo pode refletir sobre si mesmo e sobre o mundo. A consciência deixa de ser mero comando interno e se torna a base da civilização e da experiência subjetiva humana. Jaynes identifica na história antiga um período em que profetas e oráculos ainda ouviam vozes internas, remanescentes da mente bicameral. Essas vozes eram interpretadas como mensagens divinas, orientando decisões individuais e coletivas. Porém, gradualmente, essas experiências passaram a ser vistas como loucura ou inspiração, à medida que a consciência introspectiva se consolidava. O surgimento da consciência não eliminou completamente os efeitos da mente bicameral. Restaram ecos de orientação interna, manifestando-se em práticas religiosas, sonhos proféticos e estados alterados de percepção. A narrativa humana começou a se organizar em torno do eu interior, mas ainda carregava vestígios do antigo sistema de comandos divinos. Reflita: a loucura ou a inspiração divina podem ser, em essência, resquícios de uma mente antiga ainda ativa em nós. Jaynes observa que essas experiências ajudaram na transição cultural. Os profetas atuavam como ponte entre o antigo mundo das vozes e a nova era da introspecção, introduzindo códigos, moral e leis que internalizavam o controle externo em estruturas simbólicas compreensíveis pelo eu. Este período evidencia como a humanidade não simplesmente ganhou consciência, mas teve que adaptar antigas estruturas mentais à nova realidade. A consciência emergiu gradualmente, mediada por cultura, linguagem e prática social, preparando o terreno para o mundo introspectivo que conhecemos hoje. Jaynes utiliza a literatura antiga como evidência do surgimento da consciência. Textos como a Ilíada refletem uma mente bicameral. Heróis obedecem a comandos divinos sem questionar. Já a Odisseia mostra Ulisses planejando, enganando e refletindo sinais claros de introspecção. A literatura revela a emergência do eu narrativo, capaz de considerar alternativas e escolhas morais. Além de obras épicas, Jaynes observa textos religiosos, como os Salmos, onde emoções profundas, dor, dúvida e arrependimento indicam a presença de autorreflexão e consciência de si mesmo. Esses registros culturais são marcos do desenvolvimento da mente introspectiva, mostrando que a consciência não surge isoladamente, mas é moldada por linguagem e narrativa. Reflita: toda história contada é também uma experiência de consciência se observando. A ficção é o espelho do pensamento. O surgimento do eu narrativo permite simular consequências, planejar ações futuras e organizar experiências passadas, funções essenciais para a vida social complexa. Jaynes mostra que a consciência não é uma dádiva natural, mas uma invenção cultural, construída para substituir a mente bicameral. Assim, a literatura se torna um testemunho do despertar humano, revelando como o eu interior transforma histórias em experiências vividas, conectando passado, presente e futuro dentro de um espaço mental consciente. Mesmo após o colapso da mente bicameral, Jaynes observa que resquícios desse sistema ainda persistem em certas manifestações da mente humana. Experiências como alucinações auditivas, possessões religiosas e estados místicos podem ser entendidas como ecos das antigas vozes internas. Estas manifestações não indicam ausência de consciência, mas sim uma estrutura neurológica residual que, em condições específicas, se ativa.
A esquizofrenia, por exemplo, frequentemente se manifesta como vozes internas que comandam ou orientam o indivíduo, lembrando os mecanismos da mente bicameral. Tais fenômenos mostram que a arquitetura cerebral antiga ainda influencia a experiência humana, mesmo num contexto introspectivo moderno. Reflita, talvez a sanidade seja apenas uma versão controlada da antiga loucura sagrada. Janes sugere que a consciência moderna coexiste com essa herança, moldando comportamentos e cultura, mas também deixando vestígios do passado. A mente humana é, portanto, um sistema híbrido, autônomo e introspectivo, mas ainda ecoando a era das vozes divinas. Essas sobrevivências são importantes para compreender como a consciência se consolidou, adaptando antigas estruturas à complexidade da vida moderna. Elas revelam que, mesmo no silêncio dos deuses, a humanidade não deixou completamente de ouvir. A reflexão sobre essas manifestações nos permite perceber a continuidade e a transformação da mente humana ao longo da história, conectando passado, presente e futuro em nossa experiência consciente. Janes encerra sua análise refletindo sobre as implicações do surgimento da consciência e seu papel contínuo na evolução humana. Com o colapso da mente bicameral e o desenvolvimento do eu introspectivo, os humanos adquiriram autonomia, planejamento e criatividade, mas também enfrentaram novas responsabilidades e dilemas morais. A consciência não é um estado fixo, ela continua a evoluir cultural e biologicamente. Cada avanço tecnológico, cada mudança social e cada nova forma de comunicação altera a maneira como percebemos a nós mesmos e ao mundo. Janes sugere que a introspecção e o eu narrativo são ferramentas adaptativas, moldadas pela necessidade de lidar com complexidade crescente. Reflita o que acontecerá quando nossa mente consciente se expandir ainda mais, talvez ultrapassando a capacidade de introspecção que hoje conhecemos. Ele enfatiza que a consciência não é apenas uma conquista histórica, mas um processo contínuo de invenção cultural. Nossa capacidade de imaginar, planejar e refletir nos permite criar sociedades complexas, arte, ciência e cultura. Assim, o futuro da consciência depende de nossa habilidade de integrar tecnologia, cultura e introspecção, mantendo o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. O eu moderno é tanto herdeiro da mente bicameral quanto criador de possibilidades infinitas, um lembrete de que a mente humana é uma invenção que continua a se reinventar a cada geração. A jornada proposta por Julian Jaynes revela que a consciência não é um dado natural, mas uma construção cultural e biológica surgida da necessidade de substituir a mente bicameral. Ao longo da história, os humanos evoluíram de obedientes seguidores de vozes divinas para criadores de narrativas internas, capazes de planejar, refletir e julgar suas próprias ações. Este processo não foi linear nem simples. Ele envolveu traumas, crises e adaptações culturais que moldaram a mente humana e criaram o que chamamos de eu. Cada passo desse caminho, da Ilíada aos Salmos, dos profetas às manifestações modernas, demonstra que a consciência é fruto da história, um fenômeno emergente e dinâmico, ainda em transformação. Reflita. Ao observarmos nosso próprio pensamento, não apenas nos conhecemos, mas reconhecemos a herança de toda a mente humana. A consciência trouxe liberdade e criatividade, mas também responsabilidade, dúvida e solidão. Ela nos permite imaginar futuros possíveis, refletir sobre o passado e construir culturas complexas. Compreender sua origem nos ajuda a perceber que somos tanto produto quanto criadores da mente. Assim, tornar-se consciente é também tornar-se humano,
assumir o lugar de autor da própria história e perceber que o silêncio dos deuses abriu espaço para a voz que mais importa, a nossa própria. Deixe seu comentário, sua reflexão é muito importante para nós. Link para adquirir a obra está no primeiro comentário fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que, como você, também gosta de reflexões profundas. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!